pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que Deus diz que quando uma pessoa ela é mal, até o silêncio dela é para causar mal na vida dos outros? Porque é que quando pessoas são tributárias, tudo que elas fazem é com segundas intenções e elas não aceitam ouvir e nem ver a verdade, a sinceridade de ninguém. Então, quando você convive com uma pessoa que ela é tributária, ou você tem o equilíbrio emocional para lidar com a situação, ou você sempre vai perder a razão se você vive pela visão. Então, Deus explica que até com o tempo, o silêncio dessas pessoas vão causar mal, porque ela usa do silêncio como punição. Para punir os outros, para desfazer dos outros, para sempre se sentir melhor, se sentir por cima. Então ele não sabe nada a respeito do amor, da gratidão, da paz, da empatia. Então são pessoas que carregam uma ausência de perdão. Então ele não muda por ele só muda para massacrar os outros, para desfazer dos outros. Então, quer dizer, esse tipo de pessoas, tudo que ele faz é com uma segunda intenção. Não é bem aquilo que ele está mostrando. Então, como é que você vai descobrir? Como é que você vai saber do sentimento, como se trata algo sentimental de uma pessoa que ela não tem sentimentos bons? Ela acredita ter. Por isso, a maioria, ele usa o silêncio como punição, porque só eles sabem das razões que ele carrega, mas ele não concorda, nem quer ouvir, nem quer falar nenhum tipo de verdade. Então ele mente por tudo e Deus explica isso. Então pessoas que vão ter uma velhice muito difícil na vida delas são pessoas que gostam de passar a coisa na cara dos outros, pessoas que fazem as coisas com segundas intenções e ela mesmo diz que gosta mesmo de fazer com segundas intenções, que ela tem a forma de pensar dela, é o jeito dela, elas são assim, elas não querem mudar. Pessoas que precisam falar mal e rebaixar alguém para se sentir bem. Deus explica que todo esse tipo de pessoa, até o silêncio dele é para causar o mal. Então vai existir um tempo que os dias vão ser maus para eles. Eles não quiseram ter visão do próprio mal. Eles não quiseram, eles quiseram o tempo todo se dar razão. E onde Deus explica isso para que você entenda que não tem como você mudar o outro se você não muda a você mesmo. Se você não quer se preencher de conhecimento, se você não acredita numa cura interior. Então você faz tudo para agradar o outro e termina se desagradando. E termina se sentindo mal. E termina se culpando, porque você não sabe o que o outro sente. E Deus explica isso. Que a gente, quando não sabe a razão do que o outro sente, tudo que os outros me condenam, eu acredito. Eu acredito que eu sou a culpada do que o outro sente. Então é isso que você tem que entender sobre os sentimentos do que Deus explica. Para que você entenda que existem pessoas que são tributárias. Elas já são pessoas tributárias. Então, se elas já são tributárias, tudo que você faz por ela, ela não consegue ter visão, porque ela é tomada pelo sentimento. Então, ela não vê o que você faz, ela só vê o que ela faz por você. Mas o que você faz por ela, ela não consegue ver. Por isso que ele faz sempre com segundas intenções. Então, sabe aquele tipo de pessoa que ele faz uma coisa pra você e ele já faz dizendo, você tá vendo o que eu tô fazendo? Você tá vendo que eu tô fazendo isso pra você? Porque quando eu precisar de você, eu espero que você reconheça que eu tô fazendo isso por você. Mas quando você faz por ele, é como se você não fizesse. É como se você nunca paga. Você nunca paga
O favor que uma pessoa, quando ela é tributária, ela faz por você. Por que Deus explica isso? Porque ele não tem sentimentos bons. Então, se uma pessoa ela não tem sentimentos bons, você faz, mas ela não tem visão do que você faz, porque ela vai ver no sentimento dela que você só fez por uma obrigação. E o que eu já fiz por você? Ele não tá vendo, por isso que é como se você nunca pagasse aquilo que você faz por aquela pessoa, porque ela é tributária, porque ela é uma pessoa vazia de sentimentos bons. Entende o que Deus está explicando? Então, ele pratica o mal como se fosse coisa boa e ele não quer ouvir que tipo de mal é esse. Ele não consegue ouvir a verdade. E ele não consegue ouvir não de ninguém. Você tem que estar o tempo todo agradando essa pessoa. Você tem que estar o tempo todo suprindo essa pessoa. Mas é como se você não conseguisse suprir. Porque a pessoa que ela é tributária, ela está sempre na indignação, na insatisfação, na murmuração, na vitimização. E a maioria deles, eles andam nas igrejas, mas ele não quer ouvir nada do que Deus diz. Eles não conseguem ser convencidos emocionalmente. Eles não conseguem ser convencidos, porque ele não acredita na repreensão de Deus, porque ele não acredita em ninguém, porque a maioria deles só acreditam neles. Então, por mais que Deus tente ajudar essas pessoas, é como se ela não tivesse visão de outras pessoas, porque ele é tomado totalmente pela emoção. E desconhecendo sobre as transgressões, para que você entenda que o que significa as transgressões é uma pessoa que ela está vivendo problema de geração, mas ela não é convencida pela própria visão. E onde é que Deus explica isso para você? Para que você entenda. Em Amós 5:9, Deus explica sobre os silêncios dos maus, que até o tempo para ele será mau. Nada para ele é válido, nada para ele é bem visto. Ele não é satisfeito pela própria visão. Por quê? Porque ele viveu de ilusão. Essas pessoas que elas não creem em Deus, elas vivem de ilusão. Elas levam a emoção dela totalmente para um sentido de vida. E por isso ela vai perdendo a visão. Elas vão ficando uma pessoa sem esperança. Entende o que Deus explica? Então, em Amós 5:9, Deus diz: o que promove súbita destruição contra o forte, e de modo que venha a destruição contra a fortaleza, odeiam na porta os que repreendem, e abomina aos que falam sinceramente. Eles abominam que você fale alguma verdade que eles não concordem. Entende? Portanto, visto que pisas o pobre e dele exige um tributo de trigo, ele pisa alguém, humilha alguém, rebaixa alguém e idolatra outro alguém. Porque ele não sabe a respeito dos sentimentos e das emoções. Então, ao mesmo tempo que ele precisa desfazer de alguém, massacrar alguém, até com silêncio, ele idolatra outro alguém. Por isso que ele só faz alguma coisa por ele mesmo. Entende? Ele faz as coisas por ele mesmo. Por isso ele é uma pessoa tributária. Entenda bem essa leitura. Portanto, viste que pisas o pobre e dele exige um tributo de trigo, edificando casas de pedras lavradas, mas delas não habitareis. Ele vai plantar a vinha, mas ele não vai conseguir usufruir bem da plantação dele, porque ele vive o tempo todo se vitimizando e murmurando. Ele vive o tempo todo na insatisfação e na indignação. Por isso, a maioria deles, ele usa a fala mal para manipular alguém. Alguém que não tem essa visão, que ele está sempre falando mal para ter algum benefício e alguma vantagem. Ele vive de interesse. Ele não tem sentimentos bons. Entende? Porque é uma pessoa tributária. Então Deus diz: portanto, viste que pisas o pobre e dele exige um tributo de trigo, edificaste casas de pedra lavradas,
mas delas não habitareis. Vinhas desejava e plantastes, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões e grave os vossos pecados. Ele não sabe a respeito da fala mal, da língua mal, da vitimização, da murmuração. Eles não crêem no poder da palavra. Então, como é que eles vão ser convencidos da própria visão? Se ele, na visão dele, na emoção dele, ele já faz isso para ter algum benefício e alguma vantagem. Por isso, Deus diz que na visão dele, ele está vencendo, ele está ganhando, ele está conseguindo manipular com a vitimização, que ele é sempre o coitadinho. Entende? E ele não consegue mais mudar. Então Deus diz: desejáveis plantaste, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muito as vossas transgressões e grave os vossos pecados. Aflige o justo, tomais resgate e rejeitai os necessitados na porta. Ele não está nem aí para ninguém. Ele não está nem aí para o que você acha dele. Ele não está nem aí para o que você está vendo. Porque ele vive pelo interesse e uma vantagem, uma satisfação que ele criou pela própria visão. Então ele vai sempre ter uma vítima para ele humilhar e desfazer e uma pessoa para ele suplementar. Uma pessoa que ela é assim, ela vai estar sempre bajulando alguém, idolatrando alguém, enchendo alguém de presente, mas outra pessoa ele está desfazendo, ele está maltratando, porque realmente é aquilo que ele gosta. Então ele quer suprir a própria visão com essa mentalidade. Ele está sempre alimentando o sentimento, porque ele gosta de desfazer, de maltratar, de não entender a própria visão. Ele não quer que ninguém diga que ele é assim, que ele está sempre o tempo todo falando mal de todas as pessoas, que ele está o tempo todo buscando uma satisfação, uma razão de viver, mas maltratando alguém. Ele não concorda com a visão de ninguém. Ele não concorda, porque alguém diz a ele que ele é assim, mas ele não quer ouvir, mas ele não quer ver, mas ele não quer mudar, porque na visão dele, na emoção dele, que é tributária, ele já vive pela própria visão. Por isso essas pessoas, elas não conseguem mudar. Elas têm a igreja como um passeio. Ela tem a religião como uma satisfação, mas não que mude o sentimento dela, a visão dela. Porque ela está o tempo todo vivendo pela visão. Mas elas não querem ouvir nada que eles não dê razão. Eles têm que estar tendo razão da própria visão. Então, se eu estou falando mal, porque o outro é quem fez o mal. É as pessoas que faz mal. É as pessoas que não entendem como eu sou. E ele não quer ouvir sinceridade de ninguém. O que está errado na sua opinião, não na minha opinião. Na minha opinião, o errado não sou eu. O errado é as pessoas que não entendem a minha visão, a visão de mundo que eu criei. Entende? Então, o nome disso, Deus explica que é transgressão, são os transgressores. Então, quando você fala sobre transgressão, algumas pessoas, elas não sabem o que significa. Então, ela acredita que é apenas a letra, mas ela não é convencida que a palavra, a murmuração e a vitimização, uma pessoa que ela está o tempo todo falando mal para dar razão à sua própria visão, ela perde a visão da própria alma. Ela vai perdendo os seus instintos verdadeiros, sentimentos bons. Eles vão perdendo isso. E eles não é convencido da visão. Pois sei que são muitas as vossas transgressões e grave os vossos pecados. Então, quem são assim, o que é que eles fazem? Deus diz aqui, aflige o justo. Ele maltrata alguém, ele aflige alguém, ele desfaz de alguém. Afliges o justo, tomais resgate e rejeita os necessitados na porta. O que quer dizer isso? Aflige o justo e faz tudo pelo resgate. Ele faz tudo querendo uma recompensa. Por isso você vai ouvir da boca de algum deles que eles vão dizer, você está vendo o que eu estou fazendo por você? Preste atenção que eu estou fazendo isso por você. Então você pensa que ele está fazendo pelas pessoas? Não, ele está fazendo por ele.
Então ele vai exigir de você um amor, ele vai exigir de você uma gratidão, uma satisfação, porque ele está plantando e ele quer a colheita. Se eu estou fazendo, preste atenção que eu estou fazendo. Para quando eu precisar de você, você dizer que não pode, você nunca pode fazer nada por mim. Por quê? Porque eles nunca estão satisfeitos. Eles querem viver a vida dos outros. Eles estão sempre se vitimizando para viver a vida dos outros. Então ele fica na insatisfação de ver as pessoas viver aquilo que eles não viveram. Ou aquilo que eles já viveram, mas eles não se permitem mais viver. Entende o que é que Deus está explicando? Então até o silêncio dele é para causar o mal. O silêncio dessas pessoas é sempre com intenção de fazer o mal. É um silêncio para massacrar, é um silêncio para desfazer, para causar desprezo, para dizer, oi, você é um dedo que eu arranquei e joguei fora. Eu não nasci com filho, eu não nasci com marido. Ele está sempre, sabe, planejando, botando para fora aquele sentimento que ele sente, mas depois ele vibra no medo. Ele vive na insatisfação e na indignação e ele não sabe a razão disso. Que isso vem de uma ausência de perdão. Então quando vocês conversam com alguém assim, ela vai dizer, eu não tenho que perdoar ninguém. Não sinto nada. Isso, eu não tenho ressentimento de ninguém, não tenho mágoa de ninguém, mas não conseguem conviver bem com seu ninguém. Então quem convive com esse tipo de pessoa, ele tem a vida estagnada, ele tem a vida travada, porque a pessoa está culpando as outras, querendo viver a vida dos outros, ele está querendo voltar no tempo. Esse tipo de pessoa que Deus explica que elas são tributárias, elas estão desejando voltar no tempo, o tempo todo, porque eles viram que fizeram maus escolhas. Entende? Eles viram já que fizeram maus escolhas. É por isso que ele usa do silêncio para massacrar, para se vitimizar. Ele não gosta da própria visão, do próprio sentimento. Então o que é que ele vai gostar? Esse tipo de pessoa, ele vai gostar da vitimização, ele vai gostar o tempo todo da manipulação. Essa é a visão dele. Por isso que alguém que está de fora, que vai tentar dizer, ele não quer ouvir. A sinceridade para ele não vai contar, não vai valer, porque ele não crê dessa forma. Então Deus diz, portanto, o que for prudente guardará o silêncio naquele tempo. Ele é prudente, então ele fica muito em silêncio. Mas esse silêncio, na maioria das vezes, é desejando ver o mal dos outros. Entende qual é esse silêncio que Deus está explicando aqui? Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. O tempo dele, até o tempo para ele, é ruim. Ele não gosta de pensar, ele não gosta de falar e ele não gosta de ouvir. Então ele tem um silêncio, até o silêncio para ele, então quando ele faz silêncio, é esse silêncio tributário. É o silêncio de massacre, ele está vendo que as coisas estão erradas, mas ele não fala a verdade, ele vive só por ele. Eu faço o seu, que eu faço o meu, porque ele aprendeu a ter essa visão. Então ele está esperando o outro errar, o outro cair, para dizer, eu já sabia que isso ia acontecer com você. Eu já sabia. Ele sempre diz que já sabia tudo. Onde na verdade ele não sabe nada. Porque uma pessoa que ela vive aflita, afligida, assolada pelo medo, ela é uma pessoa vazia e carente e ausente de conhecimento. E eles não querem mudar. Eles não conseguem mudar porque eles já criaram essa visão. A visão de mundo é a visão da minha satisfação. É vocês que não entendem a forma que eu sou. Porque eu já fiz demais para agradar. É assim que algumas pessoas dizem. Já fiz demais para agradar, nunca agradei ninguém, porque é que agora eu tenho que fazer?
Agora deixe eu fazer do meu jeito e eu tenho pena até de falar a verdade. Olha, a minha verdade não cabe na sua. Você faz o seu porque você não viveu o que eu vivi. E eles estão o tempo todo se protegendo. Eles estão o tempo todo se protegendo e vivendo uma vida de aparência na rua. Então, quando você ouve dizer assim, abandono de capaz é crime, hoje é lei, você não pode abandonar os idosos. Ai, olha, abandono de capaz hoje é legalizado, você tem que cuidar do idoso. Aí a pessoa que convive com uma pessoa que ela é idosa, mas ela não tem essa visão, ela está o tempo todo na vitimização, na murmuração, na reclamação, na vitimização, e ele está querendo viver a vida dos outros. Quem convive com pessoas narcisistas sabe muito bem do que eu estou falando. Ele está sempre, o tempo todo, querendo viver a vida dos outros. Então, ele diz que tudo que ele está fazendo é por você. Onde, na verdade, ele é tributário. Ele está querendo tirar de você. É por isso que a sua fala, ele não consegue mais ser convencido da sua fala. Você está falando, mas ele não acredita em você. Ele só acredita nele, na visão de mundo que ele criou. Então, em seguida, Deus diz, portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos. O Senhor, em todas as ruas haverá pranto para esse tipo de pessoas. Em todas as ruas haverá pranto. Em todo lugar que ele for, ele vai ter visão que viveu mal. Ele quer voltar ao tempo. Ah, quem me dera se eu tivesse meus 30 anos. Ai, quem me dera se eu pudesse voltar atrás. Porque ele viu que tomou decisões erradas. Mas ele não consegue mudar no tempo que ele está vivendo. Entende o que é que Deus explica? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor em que todas as ruas haverá pranto. E em todas as estradas dirão, ai, ai. E ao lavrador clamarão para o choro e para o pranto. E os que souberam prantear, eles não souberam plantar. E agora eles não sabem como vão colher. Então eles criam uma visão. Como é que eu vou plantar agora? Por isso é que ele sempre vai estar desfazendo de alguém, idolatrando outro alguém. Sabe? Porque ele cria essa visão de autossuperação, de autoproteção e enche aquela pessoa de presente, supre materialmente uma pessoa, porque ele está o tempo todo pensando nele. Ele está o tempo todo pensando nele. Então, quando a pessoa começa a amadurecer e começa a ver que tudo que ele faz é pelo sentimento próprio e não por você, ele está tentando atrair você para a vida dele, mas ele está querendo ter um controle e um domínio. Ele está querendo ter o tempo todo um controle e um domínio. Então, todas as pessoas que você perceber que ela joga as coisas na cara das pessoas, que ela precisa humilhar e desfazer de alguém, que ela está o tempo todo planejando como é que ela vai fazer, porque ela está vivendo pelo medo, assolada pelo medo. E ele não sabe mudar. Porque ele não tem visão dos próprios sentimentos. Ele não sabe o que é transgressão, iniquidade e pecado. Por isso é que ele não crê na palavra. Porque como é que ele vai deixar de falar mal? Se ele já tem a fala mal como a melhor arma para ele de vitimização e de manipulação. Como é que ele vai deixar de ser assim? Uma época eu tive uma experiência que eu tava lavando os pratos, lá quando eu era nova, nos meus 25 anos. Tô lavando os pratos, eu acho que eu tinha menos de 25. Lavando os pratos, eu tava lavando roupa. Lavando roupa, que era muita roupa. E aí eu vi quando a minha mãe disse assim pra mim, para de lavar as roupas, bonitinha, pra você fazer o almoço, porque o tempo que eu tinha de cozinhar pra você já passou. A pessoa tá deitada, tá vendo que tá tudo para fazer, mas ela não quer mudar para fazer. Ela cria os filhos para se satisfazer. Então, já criei você, já cozinhei para você, agora chegou o tempo de você fazer por mim.
Então você sabe muito bem que todo mundo come e que você tem o resto da tarde para lavar roupa. Comecei de manhã a lavar roupa. Na época não tinha máquina. Quer dizer, para de lavar roupa, vai fazer a comida, depois que você fizer a comida, você volta a lavar roupa. Porque o tempo que eu tinha de cozinhar para você já acabou, já passou. Ali eu entendi. Eu digo, meu Deus, quer dizer que a pessoa me teve, me criou para ter benefícios o tempo todo? Quer dizer que agora ela quer ser idolatrada, ela quer uma escrava, ela quer o tempo todo ter visão. Na visão ela tem uma autossuperação, uma satisfação. Tem que fazer por mim. Você tem que fazer por mim. Se eu tive você para quê? Então, esse tipo de pessoa, eu dou um exemplo assim, básico, para que você entenda bem a visão da emoção da pessoa. Que Deus explica, não é porque ele não ouve que isso está errado. Ele ouve. Mas ele não vive por ninguém, ele vive apenas por ele não tem sentimentos bons. Então, tudo que ele faz é apenas por ele e não por você. Então, ele ilude você, que ele está fazendo por você, onde ele é aquela pessoa tributária. Depois, ele vai exigir de você. Ele vai cobrar de você. Ele vai querer de você, porque ele vai jogar na cara. O que foi que eu fiz por você? Eu já lhe pari, já lhe criei. Já lhe sustentei. Então, esse tipo de pessoa, geralmente, ele vai ter visão da vitimização. Olha, abandono de incapaz, já criaram uma lei, porque ele sabe, ele tem medo de ser abandonado. Ele tem medo, então tudo que ele tem medo, ele cria uma visão. Ele cria uma lei, ele cria uma superação, porque ele não sabe mudar. Olha, essa lei já existe. A gente cria os filhos, mas os filhos gostam de abandonar os pais, mas ele não olha o que os pais já fizeram por ele, mas ele não tem visão daquilo que ele faz. Daquilo que ele faz, ele não tem visão, e daquilo que o outro faz, é como se ele não tivesse visão do que as pessoas fazem por ele, porque é como se você nunca fez nada por ele. Não, e ele só fala o que ele faz de bom, e o que as pessoas fazem com ele, ele só fala que fizeram algo de ruim. Ninguém nunca fez nada de bom para ele. Ninguém nunca supriu essa carência dele. Ninguém é bom para ele. Por isso é que ele usa a fala mal, a vitimização, a murmuração, a manipulação, porque essa é a visão de mundo que ele criou. A visão de vantagem. Aí você entende essa leitura do que Deus está explicando. Que são pessoas que na visão dela, elas já venceram. Elas já ganharam. Ela promoveu algum bem para alguém, então agora ela quer o tempo todo ser suprida. Emocionalmente, visualizando. Alguém tem que fazer algo por mim, porque eu já fiz. Então nada mais do que é justo agora você fazer por mim, porque ele não quer fazer mais nada. Entende o que Deus explica? Então até o silêncio dessas pessoas que não têm sentimentos, que é a respeito dos sentimentos que a Bíblia fala o tempo todo, e as pessoas buscam uma religiosidade, acreditando em um Deus que ele não precisa aprender como funciona a palavra. Ele não sabe o que significa uma palavra que sai de dentro dele, que denuncia um sentimento. Então, quem vai convivendo vai vendo que a pessoa é apenas um personagem, que aquela pessoa, ela cria uma máscara, ela cria uma fantasia para superar, para se autossuperar, causando mal na vida dos outros, mas nada é de verdade. Por isso, eles não conseguem ouvir a sinceridade de alguém. Entende por que é que Deus explica aqui em Amós isso? O que promove subitamente destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza, odeiam aqueles que falam sinceramente. Eles não gostam de ouvir a verdade de ninguém. Olhe, fique com a sua verdade para você. Porque quando você fala uma verdade que para ele não é verdade, vai doer. Ele vai ficar com raiva de você. Ele vai estar desfazendo de você, porque ele não concorda com a sua verdade, com a sua visão de mundo. Por quê? Porque ele criou outra visão. Porque ele não consegue ser convencido mais da visão. Porque ele não está nem aí para ninguém. Ele não tá nem aí para ninguém. Então você percebe que essas pessoas, elas são debochadas. Quando você pega ela na mentira,
ela ri da sua cara. Quando você consegue mostrar que ela estava mentindo, ela desfaz de você. Porque é como se dissesse, você descobriu que eu sou assim? Você descobriu agora que eu sou assim? Porque eles não querem mudar. Porque na visão de mundo que ele criou, a satisfação de mundo que ele criou, ele já venceu. Mentindo, omitindo, fingindo. Entende o que é que Deus explica? Aqui está uma aula para você de pessoas que são narcisistas, que não sabem como funciona a palavra. Que é da palavra que nasce um sentimento. É da palavra que nasce o sentimento. Então, quem não crê na palavra, ele não crê que falar mal causa mal. Que mentir causa mal. Que mal se eu estou mentindo para o meu bem? Se você não vê com quem, você não sabe com quem eu vivo. É assim, geralmente, que o mentiroso gosta dessa fala, né? Você não sabe muito bem com quem eu vivo. Mas ele não quer ouvir ninguém. Mas ele não quer mudar. Porque ele não sabe mudar. E geralmente esse tipo de pessoa, ela não vai conseguir mudar sozinha. Não vai conseguir. Ela precisa estudar. Ela precisa abrir o seu coração. Ela precisa ter uma outra visão de mundo. Por quê? Porque são pessoas maltratadas. São pessoas que já foram maltratadas na vida. São pessoas que carregam raízes geracionais de aflição. Por isso você tem que entender como funciona a palavra. Que na palavra existe um sentimento que dá vazão a um mandamento. Então é da palavra que nasce o sentimento. É isso que a Bíblia fala. Por isso ele não tem como crer na palavra mais. Ele não vai ter como crer na palavra. Porque se ele já adquiriu esse hábito da fala mal, como ele vai conseguir mudar de uma hora para outra? Como é que ele vai conseguir mudar? Como é que Deus vai transformar essa visão, que é algo ruim para ele, se na visão dele ele conseguiu manipulando alguém, desfazendo de alguém, condenando alguém pelos próprios sentimentos, pela própria razão. Pela própria razão, eles vivem de razão. Entende o que é que Deus está explicando? Então, quem vai convivendo com pessoas assim vai tendo a obrigação de se afastar, porque não suporta, porque não aguenta. Porque se você faz, está ruim, se você não faz, está ruim também. De toda maneira, a pessoa, ela não sabe mais discernir entre o bem e o mal. Pessoas que usam a fala mal e a vitimização, ele não vai conseguir discernir entre o bem e o mal da própria fala. Porque na visão dele, ele está vencendo, ele está ganhando. Por isso Deus explica aqui, para que você entenda bem a razão de pessoas que são tributárias. Que não tem como mudar o sentimento dessa pessoa. Porque a visão de mundo que ela criou o tempo todo foi manipulando alguém. E para manipular alguém, ele precisa desfazer de outro alguém. Ele precisa falar mal de outro alguém. Para que alguém veja ele como coitadinho, como a vítima do mundo. Entende? Então isso foram décadas. Foi uma visão adquirida, é uma mente cauterizada, é um sentimento consagrado dentro deles. Entende? Porque é quase impossível. Só Deus consegue mudar uma pessoa que ela é narcisista. Só Deus consegue mudar transtornos mentais. Então as pessoas que elas não conseguem se ver, uma pessoa que ela não consegue ser convencida dos erros dela, ela está o tempo todo condenando as pessoas e se vitimizando, porque ele criou uma visão de superação. Eu superei os meus sentimentos, mentindo, fingindo e manipulando alguém para o meu bem. Isso é para o meu bem. Então Deus explica que eles vão plantar, mas eles não vão conseguir usufruir bem da vinha dele. Entende o que Deus está explicando aqui nessa leitura? Eu vou ler de novo para que você entenda bem. O que promove subitamente destruição contra o forte, e de modo que venha a destruição contra a fortaleza, odeiam na porta os que os repreendem, e abomina
ao que fala de sinceridade. Portanto, viste que piseis o pobre e dele exiges um tributo de trigo, edificaste casas de pedras lavradas, mas delas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões. Então, quem não sabe o que é transgressão, porque não crê no poder da palavra. E Deus explicou isso a Pedro. Quando Pedro achava que já sabia o que Jesus estava ensinando. E Jesus disse, você vai me negar, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar. Você não sabe que da palavra vem um sentimento. E as pessoas desconhecem sobre transgressão. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Então, pessoas que têm graves pecados e vivem em transgressão, que vive todos os problemas de geração, o que é que ele faz? Deus está explicando aqui. Aflige o justo, mas resgata e rejeita os necessitados na porta. É aquelas pessoas que só fazem alguma coisa com interesse próprio. Ela só faz algumas coisas com interesse próprio. Então ele diz que está fazendo por você, onde na verdade ele está fazendo por ele. E ele finge para você que está fazendo por você. Porque gosta de você. Então Deus diz, afliges o justo, tomais resgate e rejeita os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Deu para que você entenda essa leitura? Então, geralmente, quem é assim, você vai perceber que ele gosta de passar as coisas na cara. Ele não tem visão de nada disso. Transgressão, iniquidade e pecado. Mas ele gosta de humilhar alguém. Ele gosta de desfazer de alguém. Ele gosta de jogar as coisas na cara. Ele gosta de chamar os outros de ingrato e de mentiroso. E desfazer das pessoas. Porque eles não têm visão das suas próprias mentiras. Eles não são convencidos dos seus próprios sentimentos. Então, a mentira não é apenas uma palavra, que é o que Deus explica. A mentira, ela é um sentimento criado pela palavra. Então, quem adquire a fala mal e a vitimização, ele nunca vai ter visão. Porque ele criou uma visão de mundo. Uma visão de autossuperação. É por isso que ele não concorda que você vai dizer a ele que ele está mentindo ou que ele está errado. O máximo que ele faz é ignorar a sua voz. Eu não quero saber a sua opinião. Não me diz respeito o que você acha de mim. Entende? Porque ele não é convencido, mas a palavra não tem fruto dentro dessa pessoa. Porque ela não vê mais outra visão. Ela não sabe mais como mudar. Como é que muda isso? Como é que muda isso? Então, sozinha eles não conseguem mudar. Entende por que eles não conseguem mudar? Porque eles não conseguem ouvir ninguém. Eles não têm visão do outro. Então você tem que entender sobre a visão, a iniquidade que toma conta da visão da pessoa. Ela vive apenas por ela, só elas se dão razão. Elas vivem apenas por um sentimento, é uma visão de mundo que eles criaram. Entende? Então eles têm o medo como proteção, como premonição. A mentira como algo bom para eles. Por que é que eu tenho que estudar a respeito da mentira? Porque só é errado eu mentir se for para fazer mal aos outros. Mas se eu estou mentindo para o meu bem, que mal há nisso? Então eles acreditam em quem? Quem crê assim acredita em quem? No medo. Ele acredita no medo. E o que é que o medo promove para eles? A vitimização e a murmuração, o julgamento. Ele está o tempo todo julgando as pessoas. Ele está o tempo todo com uma visão de mundo, que ele nunca está errado. Ele não está errado, é você que não entende a forma que ele vê. Qual é a forma de visão de mundo que eles têm? De vitimização. De vitimização, eles não precisam ser convencidos dessa visão de verdade, dessa sinceridade. O que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso entender? Eu só preciso me entender.
Eu só preciso me dar bem. Porque se eu já fiz escolhas erradas, agora eu preciso mentir. Agora eu preciso sobreviver aqui. Entende que eles desconhecem sobre iniquidade, transgressão e pecado? Eles desconhecem a respeito disso. Por isso a maioria deles, eles vão naturalizar o pecado. Eles vão simplesmente ignorar o pecado e falar: todo mundo vive pecando. Eu não preciso mudar. Deus já morreu na cruz, Jesus morreu na cruz. O que é que eu tenho que saber? O que é que eu tenho que mudar? Eu só preciso aceitar Jesus. Eu só preciso é que Deus me ajude a sobreviver nesse mundo. Porque na visão dele, ele não tem mais o que fazer. O que é que eu tenho que mudar? Porque na visão dele, eles são perfeitos. Ele criou uma superação, uma visão de superioridade. Então, se ele já promoveu algum mal súbito, principalmente, porque ele promoveu para se defender. Promoveu algum mal na vida de alguém, foi se defendendo. Sempre ele não fez nada por mal. O mal quem fez? As pessoas que fizeram mal para eles. Quem mente é assim, é ou não é assim? Quem mente, ele mente por necessidade. Ele mente sempre para se satisfazer, ele mente sempre para ter vantagem. Então ele tem que entender o que significa a mentira. Então quem é mentiroso, quem é narcisista, você sabe que ele mente por tudo. Então o narcisista, ele até se desespera quando ele está perdendo o controle das pessoas. Ele tem medo de ser descoberto que ele mente, mas ele sabe que ele mente. Ele sabe que ele mente, ele já ouviu que ele mente, alguém já disse para ele que ele mente, mas ele não quer mudar. Entende o que Deus explica? Ele não quer se ver, ele não quer mudar, então ele só usa as pessoas. E você vai perceber quando você convive com o narcisista, ele só usa as pessoas ao benefício próprio. Ao benefício próprio. Então quando você consegue provar ao mentiroso que ele está mentindo, ele ri. Ele ri, ele desfaz de você. Ele humilha você, ele rebaixa você, ele ameaça você. Então Deus explica a você a respeito desse sentimento, dessa carência, dessa ausência, dessa visão de mundo que ele criou. Essa visão de superação. Que até o silêncio ele usa com segundas intenções. Para humilhar, para maltratar, para desfazer das pessoas, para mudar o outro. Se não vai fazer o que eu quero, eu também não vou mudar. Quem vai perder é você, que não está fazendo o que eu quero. E eu vou provar para você que você vai perder. Essa é a visão do narcisista. Se eu estou vendo que eu vou perder o controle de você, se eu estou vendo que é eu que vou perder, eu vou provar para você que é você que vai perder, mais do que eu. Então ele vai criar uma visão. Como é que eu vou maltratar? Como é que eu vou desfazer? Como é que eu vou causar ciúme em você? Então ele vai começar a maquinar, manipular. Porque até o silêncio para ele é para maltratar e para desfazer. E não com o silêncio de trazer geralmente uma verdade. É a verdade que ele criou. Entende o que Deus está explicando aqui? Porque é que o silêncio deles, o silêncio no tempo virá os dias maus, porque ele não luta pelo bem, ele luta pelo bem dele, pelo sentimento dele, ele não está nem aí para você. Então sabe aquelas pessoas que eles estão vendo que o outro está quebrando a cara, mas ele não fala, ele diz, não adianta eu falar, porque quando eu falo você não acredita em mim. Então quando a pessoa está sofrendo, ele vai dizer, eu não disse a você que você ia sofrer? Eu disse que você ia sofrer. Entende? Porque ele quer o tempo todo convencer as pessoas que ele já sabe tudo. O narcisista, ele quer convencer que ele pode tudo, que ele sabe tudo, que ele é o alto super-herói, o bom, o que aprendeu a manipular até os seus sentimentos, até os seus pensamentos. Ele não quer saber dele.
Ele quer saber de você. Ele quer viver a sua vida por você. Por isso ele precisa manipular você, porque ele não tem visão dele. Ele não consegue ter visão dele. Então ele precisa de alguém para se agarrar emocionalmente. Então, para ele conseguir se agarrar emocionalmente, ele precisa manipular. Ele precisa ter o controle do outro. Entende por que é que as pessoas dizem, ele finge tudo. O narcisista, ele está o tempo todo mentindo, ele está o tempo todo fingindo, porque ele não se reconhece. Porque os sentimentos deles já foram criados dependendo do passado. Dependendo do que ele passou na juventude dele. Da humilhação, dos maus tratos, das pisas, da traição, do que ele passou na vida, é aquele sentimento que ele carrega. Então, se ele carrega aqueles sentimentos, ele precisa de quê? De perdão. Mas se ele autossuperou o próprio sentimento, o que é que ele vai dizer? Que ele não sente nada por ninguém. Porque o narcisista, ele sabe que ele não sente nada por ninguém. Então, ele diz, eu tenho que me amar. Eu tenho que me autodefender. Me autossuprir. É tudo sobre ele. O mundo gira em torno dele. Entende? Que ele acha que precisa manipular alguém para ter alguém, mas ele sabe que não tem sentimentos por ninguém. Ele se satisfaz com o sentimento dos outros, mas manipulando o outro, fingindo para o outro, atraindo, controlando visualmente. Ele precisa ter o controle pela visão, que não vai perder. Ele precisa ter o controle da visão, que está tudo sobre controle. Que a pessoa não é melhor que ele. Que ele conseguiu isso, ele conseguiu. Ele consegue se sentir seguro. Então, quem supre o narcisista? O outro que não tem visão. O outro que não tem a visão verdadeira dos próprios sentimentos, que tem aquele vazio, aquela carência, ele está o tempo todo suprindo o narcisista, cedendo para o narcisista. Ele está o tempo todo querendo o seu suprimento, o alimento, aplaudindo o narcisista. E ele não sabe que é ele que sofre. É ele que sofre. Com a ausência e a carência de conhecimento. A carência de pertencimento. Ele não se pertence. Ele precisa do outro para sobreviver, porque ele tem medo do abandono. Ele tem medo de ser abandonado. O narcisista, ele tem medo de ser abandonado. Entende? Mas ele aprendeu a superar o próprio medo manipulando o outro. Ele aprendeu a superar o próprio sentimento, a própria visão, manipulando alguém. E é por isso que você vai perceber que o narcisista, ele mente. Ele finge. Ele ameaça. Ele gosta de ameaçar, de desfazer, de se vitimizar. Todo comportamento que Deus não aprova, que Deus não permite, que Deus não concorda, eles não querem saber de Deus e só fala de Deus. Mas ele acredita mesmo na mentira. Entende o que é que Deus ensina? Porque é que eles se tornam pessoas ingratas, o narcisista, porque ele aprendeu sobre a mentira, ele aprendeu a mentir. Ele aprendeu a se autossuperar, ele aprendeu a sentir os seus próprios sentimentos, não se importando com ninguém. Não se importando com ninguém, fazendo um diagnóstico dos outros, aprendendo o que é que o outro gosta, suprindo ele, né, dando aquela ração, aquela migalha. Se ele é carente, ele supre de amor, ele supre aquela pessoa, mas depois ele vai ver, ele sabe que ele fingiu, que ele mentiu, então agora ele pode muito bem humilhar e desfazer. Porque se eu já atraí, se eu já conquistei, agora se gosta de mim vai ter que me aguentar, vai ter que me engolir. Porque quando ele mostrar quem ele é, que nem ele se suporta, porque o narcisista não se suporta. Então quando ele está se sentindo mal, ele vai ter que se desfazer desse mal jogando para fora, jogando a culpa em você. Porque ele espelha nos outros, por que é que ele não é feliz? Por que é que ele não se sente bem?
Por que é que ele não é suprido emocionalmente? Porque ele faz tudo por uma aparência. Ele faz tudo para conseguir alguém, mas depois que ele consegue aquele alguém, ele já conseguiu, agora ele quer desfazer. Agora ele não tá nem aí para você. Agora ele quer causar ciúme em você. Agora ele vai causar traz uma tripla pessoa para sua cabeça, que se você não fizer o que ele quer, ele tem alguém para ir atrás. Ele não quis alguém por conta de você, mas se você não fizer o que ele quer, ele tem alguém que é louco por ele. Ele está o tempo todo mentindo para superar o seu próprio sentimento. Ele está o tempo todo fingindo para criar em você uma visão de mundo que ele criou. Essa visão de mundo de superação, que ele tem o controle da situação. Ele faz a triangulação, né? Que ele sempre joga alguém na relação, que tem alguém por ele, que ele só não fica com alguém se ele não quiser, porque ele é o bonzão, ou ela é a gostosona, que ela tem opções, que só tá com você porque gosta de você, mas ele precisa desfazer de você. Ele precisa maltratar você, ele precisa humilhar você, rebaixar você. E que amor é esse? Que tipo de sentimento é esse? Então você tem que entender a respeito da mentira e do medo, para que você consiga pegar a visão do que Deus ensina. Por que é que eles são tributários? Por que é que ele não consegue usufruir bem daquilo que ele planta, daquilo que ele tem? Porque ele está o tempo todo querendo suprir de fora para dentro a vida dele, e ele está o tempo todo na vitimização do mundo. Porque é como se ele nunca conseguisse suprir. Ele não tem essa visão dessa carência, desse abandono que ele sofre dentro dele, entende? Então ele está sempre, querendo novidades. Ele está sempre querendo ter vantagem em cima das pessoas. Ele está sempre querendo ter vantagem. Então na leitura que eu li 2 vezes para você, você vai entender exatamente o que Deus explica da visão do narcisista. De pessoas que têm o medo como algo bom, a carência afetiva dentro dela, que elas estão buscando o amor, mas sem saber o que é o amor. Então eles querem que alguém faça sacrifícios por eles, para eles se sentir amado. Eles querem ver, será que essa pessoa me ama mesmo? Então ele provoca, ele desfaz, ele humilha, ele maltrata, ele rebaixa, ele abandona, para ver o que é que a pessoa vai fazer. O que é que ela vai fazer? Se eu já supri e não supro mais, eu quero ver se ela gosta mesmo de mim. Entende? O sentimento dele, ele está vivendo de busca. Ele está vivendo de aventura. Ele está vivendo de teste. E ele não quer saber nenhumas verdades. Porque ele criou uma visão de verdade. É verdade que ele criou pela visão. Então ele vai ter a manipulação. Entende o que Deus explica a respeito do narcisismo? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Tá bom? E até o próximo vídeo.